Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Carol e hoje eu vou falar sobre programas de intercâmbio cultural para os Estados Unidos. Eu vou apresentar quais são os 15 tipos de programa, aonde encontrá-los e como achar um sponsor para você viajar. Até mais! Para começar a falar sobre os tipos de programa de intercâmbio cultural, eu preciso primeiro explicar o que é o Departamento de Estado americano. Ele é uma secretaria do governo federal que dá as diretrizes de todos os programas e determina qual é o tipo de visto e o seu propósito para a entrada de visitantes não imigrantes no país. Hoje, os programas de intercâmbio cultural, eles estão dentro do visto J1, o J1 Visa. Esse visto já é bem famoso, vocês já devem ter ouvido falar dele. Para você fazer um programa de intercâmbio cultural, você precisa de um visto específico, que é o visto J1. Mesmo que você já tenha um outro tipo de visto aprovado, como por exemplo o visto de turista, você precisa ter esse específico para fazer um dos 15 programas de intercâmbio cultural. Como nós vamos encontrar esses programas? Dentro do site do departamento. Ele é o j1visa.state.gov. E quais são os tipos de programa? Eles são 15. Vocês já devem ter ouvido falar do Work and Travel, já devem ter ouvido falar do Internship, do Trainee, o High School, mas existem muitos outros. Aqui está a lista de todos os programas. Esses são todos os programas. Mas como eu vou saber se eu sou elegível para um deles ou para mais de um deles? Eu vou fazer vídeos depois explicando cada um desses programas, mas é muito fácil. Se você entrar agora no site do departamento e você clicar em programas, você vai ter a lista dos programas, clica no programa do seu interesse e você vai ver quais são os requisitos de cada um deles. Dá um pouco de trabalho entrar em cada programa para descobrir. Mas se você tiver um pouquinho de paciência ou se esperar para assistir todos os vídeos, eu vou explicar os detalhes de cada um deles. Mas tem uma coisa que eu preciso que vocês saibam. Para fazer um programa de intercâmbio cultural, você precisa ter um sponsor. E o que é um sponsor? São empresas privadas que servem ao governo americano na comercialização, execução, gerenciamento e controle de todos os programas de intercâmbio cultural. Você não consegue entrar nos Estados Unidos para fazer um programa, seja ele qual for, de intercâmbio cultural, sem ter um sponsor. Na verdade, quando você vai até uma agência de intercâmbio, essa agência vende o programa de algum sponsor, certo? Dentro desse site, vocês vão ver que existem várias colunas. Existe uma coluna para participantes, uma coluna para programas, uma coluna para sponsors. Quando você clica no programa, ele já vai dar a lista de sponsors que vendem aquele determinado programa. Ou seja, nem todo programa é vendido por todos os sponsors. Os sponsors recebem habilitação para cada tipo de programa e dentro de alguns programas eles recebem habilitações para subtipos de programa. Por exemplo, eu, Carol, trabalho para um sponsor e nós somos habilitados para vender os programas de Internship e Trainee, que são programas de estágio. Mas nós não podemos vender programas de todas as áreas. Por exemplo, se você é um aluno de engenharia, de qualquer tipo de engenharia, ou recém-formado, você pode fazer um desses programas, o Internship Trainee, mas você não vai poder fazer com o meu sponsor, porque o meu sponsor só faz programas de hotelaria, turismo, gastronomia, administração e comunicação social por enquanto. Isso é uma informação importante. Mas, dentro de todos esses tipos de programa, um sponsor pode vender vários deles ou apenas um deles. E as agências, elas facilitam muito esse trabalho de seleção e de busca. Ela faz alguma entrevista rápida com você e rapidamente já consegue, olha, você é elegível para tal tipo de programa, você é elegível para esse outro tipo de programa, e eles falam sobre vários países também. Eu vou falar somente sobre os programas dos Estados Unidos. Em vídeos sequenciais, nós vamos tirar dúvidas
e dar detalhes de requisitos, elegibilidade, tempo de duração e até mesmo valor aproximado de comercialização de todos esses outros tipos. Alguns programas de intercâmbio, eles foram feitos para bolsas. Então, existem programas que são totalmente custeados pelo governo americano e tem sponsors específicos para gerenciar essas bolsas, e quando eles vão tirar o visto J1, eles estão dentro de um programa específico. Ok? Então, assim, para resumir, eu quero que vocês saibam que para entrar nos Estados Unidos, vocês precisam de um visto J1, que é cedido por um sponsor que trabalha, presta um serviço, né, para o governo americano através do Departamento de Estado. Se você viaja para os Estados Unidos como um turista e faz uma atividade, seja ela qual for, de engajamento na sociedade, você não está fazendo um programa de intercâmbio cultural. É muito comum, e até não é errado, as pessoas dizem, eu fiz intercâmbio, eu passei 2 meses nos Estados Unidos, eu passei 3 meses. Mas não é bem assim. Se você não entrou com visto J1, dentro de uma atividade específica de um desses 15 programas, na verdade, oficialmente, você não fez um programa de intercâmbio. Se você foi para os Estados Unidos com visto de turista e teve, por exemplo, aulas de inglês, aulas de verão ou algum tipo de atividade aleatória, você até teve uma experiência de imersão, algum tipo de contato cultural mais intenso, mas você não fez um programa de intercâmbio cultural. Ok? A gente está aqui agora na tela do computador. Eu vou entrar no site da página do visto J1, J1 Visa tudo junto, .state.gov. Essa é a página do visto J1 dentro do site do Departamento de Estado americano. A gente vai navegar rapidamente, eu vou mostrar para vocês onde encontrar as informações e vocês vão poder ler tudo sozinho. Lembrando, essa página, assim como todo o site, está em inglês. Tudo está em inglês, tá? Para poder compreender, você precisa ter um nível aí um pouco acima de intermediário. Porém, a parte que é mais importante para vocês, vocês vão conseguir entender sozinhos e navegar. Primeiro a gente começa com essas 5 colunas aqui de cima. Nós não vamos falar sobre essas 2 colunas aqui, nós vamos falar somente sobre essas 3. Por que a gente não vai falar sobre elas? Essa coluna de Host Families e Employers são para famílias e empresas que desejam receber intercambistas. E essa coluna aqui é se uma empresa americana deseja se candidatar a ser um sponsor e trabalhar com programas de intercâmbio cultural, eles vão entrar aqui para buscar informações de como fazer isso. O que nos interessa aqui? Vamos ver um pouquinho sobre o visto. Aqui tem informações básicas sobre o visto, o que é o visto, né? O visto J está na categoria de não imigrante e ele é destinado para algumas atividades, programas que envolvem trabalho ou estudo. Aqui vocês têm uma lista de relatórios de programas do ano passado. Eu vou entrar em uma delas, vou entrar aqui no programa Summer Work and Travel Flyer 2020. É apenas uma curiosidade, mas é uma informação bem legal, eu acho que vocês vão gostar de ver. Eu acho, inclusive, que é uma pena que, como no ano passado teve a pandemia, esses números eles não refletem a realidade de um ano regular. No ano que vem, quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver isso bem diferente. Existe um ranking dos 20 países que mais enviaram intercambistas para os Estados Unidos. O primeiro aparece o Equador, com 1.704 intercambistas, Turquia, Rússia e assim sucessivamente. O Brasil ainda apareceu aqui, com 51 intercambistas no ano de 2020. E aqui o ranking dos 20 estados que mais receberam os intercambistas e uma coluna com a quantidade de intercambistas em cada um deles. Como eu falei, por conta da pandemia, esses números não refletem a realidade. Países da Europa mandam muito mais intercambistas do que o Equador, mas por enquanto é o que a gente vai conseguir ver. Aqui em tipos de vistos, ele fala um pouquinho sobre o visto J2. Eu não vou clicar para não alongar esse assunto. Eu desejo fazer um vídeo no futuro que fale somente sobre o J2, mas apenas para matar a curiosidade de vocês, pessoal,
J2 ele é o acompanhante do J1. Então, é possível que o intercambista, em alguns tipos de programa, ele possa levar o cônjuge, né, o marido, a esposa e filhos. E essas pessoas que entram acompanhando o intercambista, elas entram com o visto J2. Aqui tem outros vistos de estudante, né, porque nem todos os programas com estudo são programas de intercâmbio cultural, alguns precisam de vistos específicos para estudo. Perguntas frequentes, perguntas comuns e algumas outras curiosidades que vocês podem ver aqui. A parte principal desse site, o meu objetivo é mostrar como encontrar os tipos de programa e onde encontrar sponsor para esses programas. Quando vocês clicam aqui em Programs, vocês vão ver os 15 tipos de programas de intercâmbio que existem nos Estados Unidos. Clicando em qualquer um deles, eu vou novamente escolher o Summer Work and Travel como exemplo. Vocês vão ter informações de elegibilidade, benefícios e algumas outras informações complementares. Cada programa tem informações um pouco diferentes aqui. Informações talvez de como participar de novo do programa, enfim. Mas basicamente eles determinam a elegibilidade, né? A regra que define quem pode e quem não pode fazer o programa. E aqui nessa partezinha, em Find a Program Sponsor, é que vocês vão encontrar a forma de ir para os Estados Unidos. Uma lista completa de todos os sponsors americanos, nome, endereço, telefone, para vocês entrarem em contato e perguntar como um jovem brasileiro pode ir para aquele programa. Lembrando, se você entra em contato com um determinado sponsor, por exemplo, a Disney, né? A Disney tem programa de Work and Travel. Quando você entrar em contato com a Disney, ela vai dizer, olha, nós já temos um parceiro no Brasil e está aqui o contato deles. Eles não vão falar com vocês diretamente, eles vão direcionar para a agência que já tem a parceria com eles. Alguns sponsors vão poder atendê-los diretamente. E o meu sponsor, o sponsor para o qual eu trabalho, tem a mim, né? Eu sou uma recrutadora oficial no Brasil, então sempre que um brasileiro desejar fazer um programa pelo meu sponsor, eu sou a pessoa que vai dar orientação de como fazer isso. Aqui nessa área dessas empresas que ficam dentro da área dos participantes, você pode selecionar por programa. Então, digamos que eu tenha interesse de saber sobre o programa Au Pair. Eu clico no programa e aqui já atualiza rapidamente a lista dos sponsors para esse programa. Quando vocês clicarem aqui, eu não vou fazer isso porque eu não quero entrar na área das empresas, vocês vão conseguir também endereço de site, e-mail, enfim, outras informações de contato, ok? Lembrando, nós não vamos falar sobre essas duas colunas, porque isso aqui é para empresas e famílias americanas. O objetivo desse vídeo era mostrar para vocês que existe essa página, a página do Visto J1, que vocês podem conseguir informações e também saber detalhes de regras do programa, elegibilidade e algumas curiosidades. Se vocês voltarem aqui para Home, vocês vão ver que tem, de tempos em tempos eles atualizam de acordo com as atividades que eles fazem. O Departamento de Estado americano interage bastante, inclusive com os intercambistas quando eles estão lá no país. Então, não é somente para quem deseja fazer, tem informação para quem já está nos Estados Unidos durante o intercâmbio, ok? Naveguem por essa página. Se tiverem dúvidas, deixem aqui o comentário ou a pergunta. Se quiserem saber mais sobre conteúdos como esse, falem aqui para que eu possa gravar também. É um tipo de assunto que eu gosto muito de divulgar, porque é a fonte mais confiável sobre intercâmbio cultural para os Estados Unidos. É a página do Departamento de Estado americano do Visto J1, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Obrigada! Então, eu aguardo vocês nos próximos vídeos, onde eu vou dar detalhes dos outros programas. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui e eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Até mais, obrigada!